seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, que alegria ter você aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite ousado, né, de uma pessoa que ainda nunca te encontrou ao vivo, mas eu carrego você na minha cabeceira, então já te considero um amigo. Eu que agradeço o seu convite, é um prazer estar falando com você aí, com o pessoal que te segue. E vamos lá, estamos prontos aí para responder as suas perguntas. Paulo, eu queria que você começasse se apresentando. Quem é o Paulo? Como que o Paulo chegou no copywriting? Antes da gente ter esse autor aqui, né? Como que é a sua história até aqui? Então, bem, me chamo Paulo Macedo. Então, eu comecei na área de comunicação, né, há 10 anos. Eu tenho 10 anos de carreira na área de comunicação e marketing. Comecei como vendedor direto, né? Eu costumo dizer que eu caí de paraquedas na área comercial de uma empresa, né? E aí eu descobri que eu tinha uma certa vocação para vendas e era justamente para vender numa empresa de comunicação. Inicialmente eu fazia parte comercial de um jornal da minha cidade, né? Vendia os espaços publicitários, etc. E aí, posteriormente, cerca de 3 ou 4 meses depois, eu fui chamado por uma outra empresa de comunicação, que era uma rádio, e comecei também a fazer a área comercial dessa rádio, né? E aí, já nessa época, eu comecei a fazer uma junção entre vendas e escrita. Eu fechava o contrato com os clientes, e aí, antes de chegar na empresa, eu já escrevia o roteiro do anúncio que seria feito na rádio, né? Sensacional. Então, eu costumo dizer que isso... Você não tinha formação em marketing, ou tinha? Não tinha. Não tinha formação. A minha formação nessa época... Isso, a minha formação nessa época era música. Eu tinha intenção de ser um músico profissional. Eu tinha feito conservatório, etc. E aí, comecei a trabalhar. Aí, eu costumo dizer que esse foi um embrião do que hoje eu faço, né? Copywriting. Porque eu atuava com vendas e também comecei a escrever os roteiros dos anúncios, etc. E aí, cerca de 2 ou 3 anos depois dessa minha iniciação, eu comecei a fazer faculdade de marketing, né? Aí, anos depois, eu me formei em marketing. Na faculdade, eu conheci o mercado digital, e aí eu comecei a pensar, eu acho que isso aqui é o futuro, né? Eu via as empresas migrando para o digital na época, e aí eu comecei a pensar em migrar da área offline, né? Que eu vendia mídia offline. Na época, a empresa que eu trabalhava já tinha 3 segmentos, que era rádio, revista e outdoor. E aí eu falei, eu acho que o digital aponta o caminho ali para o meu futuro. Aí eu comecei a preparar o terreno para atuar dentro do mercado digital. Comecei a trabalhar como redator freelancer na época, dentro do contexto do marketing de conteúdo, produzia muito conteúdo para blog, etc. E aí, depois que eu já estava consolidado no mercado, eu larguei a empresa que eu trabalhava. Na época, eu já era sócio dela, dessa rádio, né? E aí, não parei mais, né? Estou no mercado digital aí até hoje, né? O mercado digital, ele é maravilhoso. Quando a gente entende ele... Eu comecei também em 2009, eu falo que era mato. Quando eu comecei com blog também. Eu acho que escrever em blog dá pra gente uma bagagem muito grande, né? Porque hoje, para você fazer um post... É uma coisa curtinha, que você tem uma ideia e você cria ali alguns caracteres. E mesmo que for um texto grande, é um pequeno texto. Agora, o blog, ele te exige. É uma matéria, né? Eu lembro que eu estudava muito SEO, então eu tinha aquela preocupação de fazer posts com mais de 1000 palavras, de me preocupar com toda a estrutura para ranquear no Google. E foi uma escola, porque eu escrevia 4000 palavras por dia. Mas eu queria, assim, as pessoas têm muita dificuldade, eu vejo, como eu trabalho com alfabetização digital, então a maior parte dos meus alunos são pessoas que amam o marketing digital pelo resultado que ele vem dando, mas que são leigos, que entraram nesse mundo porque perceberam que só contratar uma agência não resolve. Terceirizar tudo é impossível, porque tem uma parte do conteúdo que tem que ser a pessoa. E quando a gente fala copywriting, as pessoas acham que é uma coisa de outro planeta. Uma pessoa normal aprende copywriting? Conta um pouquinho para nós, qual que é a diferença entre escrever e fazer copywriting? Então,
É claro que assim, as pessoas sempre falam, mas eu não tenho um talento para escrita, né? Claro que o talento ajuda, mas o copyright ele pode ser aprendido assim como qualquer outra habilidade, né? Desde que você aprenda os fundamentos, né? As técnicas, etc. Então, assim, eu acredito que qualquer pessoa pode aprender o copywriting, né? Agora, quer dizer que todo mundo vai se tornar um grande mestre? Aí é uma outra história, mas aplicar dentro do seu contexto, eu acredito que é totalmente possível, né? Eu tenho alunos, às vezes, de setores totalmente diferentes. Alunos da área de pet, até chefes de cozinha, eu já tive nos meus treinamentos, que decidiram aprender o copyright para se comunicar melhor no dia a dia. Ou seja, né, o copyright ele ajuda não só com a questão da escrita em si, mas também com a capacidade de organizar ideias, etc., né, de montar uma estrutura de comunicação mais clara, objetiva, etc. Então, eu acredito que qualquer pessoa pode aprender esse tipo de texto, né? E a diferença, assim, você perguntou, né? Não, pode falar. Então, o copyright, ele se diferencia justamente por conta dessa oportunidade de você fazer uma comunicação mais clara, mais objetiva. Não é só, como o pessoal chama, gatilhos mentais, né? Não é só tentar soar persuasivo. É muito mais com a questão de você desenvolver conversas, né, diálogos, etc., que ajudem você a chegar ao seu objetivo com a sua comunicação, entendeu? Entendi. Eu acho fascinante, porque assim, é muito difícil ser sucinto também para as pessoas que a gente cada vez escreve menos, né? Na escola, antigamente, a gente ainda tinha que escrever muito mais, e hoje cada vez a gente escreve menos, a gente tem muitas coisas prontas. E o que eu achei maravilhoso do seu livro, o que eu encontrei por acaso, pesquisando na Amazon, porque tem muito livro em inglês. E aí fica difícil, né? Primeiro porque, por mais que a pessoa possa até falar inglês, se ela não tem a barreira da língua, existe também uma barreira da cultura, uma barreira do entendimento que, em português, vindo de um brasileiro, é muito mais interessante. Então, eu queria te dizer assim, para as pessoas que vão começar a ler o livro, que você, como consumi-lo para que ele seja realmente eficiente para aquela pessoa que quer escrever melhor, seja para escrever um post, seja para escrever para as pessoas da família, seja para usar isso numa tese, numa dissertação de mestrado, como ler e usar o livro, como que o autor indica isso para nós? Então, foi interessante esse ponto que você citou, né, em relação aos materiais. Tinha muito material em inglês, né? Antes, quando a gente procurava sobre o copyright, eram poucos materiais em português e os que tinham eram muito rasos, né? Eu mesmo tive essa dificuldade. E aí, como eu já tinha uma trajetória como autor, eu decidi, falei assim, cara, eu acho que eu preciso criar um material que seja realmente assim, importante na vida das pessoas e que ajude realmente elas, né? Então, assim, esse foi um dos motivos de eu ter trabalhado assim, com bastante afinco nesse livro. E assim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o grande segredo, né, de você ler esse livro, não só esse livro, mas outros, né, do mesmo tema e até de outros temas, é de tentar captar a essência, os fundamentos, né? Apesar de sempre focar nessa questão dos fundamentos, da raiz, né? Por isso que eu cito muito esse termo raiz, né? Você precisa criar raiz de conhecimento. Eu também tentei fazer com que o livro fosse bem prático, no sentido de, eu coloquei bastante exemplo, eu coloquei bastante modelo de como criar cópia, etc., né? Mas, no fim de tudo, quando você internaliza o conhecimento de cópia, fica muito mais fácil, porque a sua comunicação se torna mais natural, né? Então, você foge daquele clichê de tentar escrever um texto cheio de gatilhos mentais, etc. Eu não tenho nada contra os gatilhos mentais, mas tem pessoas que, quando começam a estudar copy, né, resumem copywriting, que é algo muito mais abrangente, a isso, né? A tentar colocar um gatilho em cada frase do copy, né? Então, assim, o grande segredo é você tentar captar a essência. E por isso mesmo que eu aconselho no livro e em outros livros meus, né, que quando você se exercita no sentido de assim, você encontra um copywriting bem escrito e até copia ele à mão ou então digitando, né? A ideia de você fazer isso é você internalizar
a essência do que aquele copywriter quis colocar ali naquele copy, entendeu? Então, assim, o meu conselho é que você leia o livro, né, não estou tentando internalizar esses conhecimentos, mas que também pegue aqueles exemplos que eu coloquei ali e procure exercitar até mesmo copiando a fim de exercício, né? Que aí você vai conseguir chegar a esse objetivo de conhecimento mais facilmente. Sim, eu acho que uma coisa que eu fiz muito foi isso, assim, pegar os textos que você traz, pegar os seus exemplos, a desconstrução que você faz para depois a gente entender a raiz e entender como construir. Eu fiz muito essa prática de colocar na minha realidade. E eu acredito que para quem não tem o talento, tem muita gente que fala assim, eu não tenho o talento. Então, o fake until you make it, né? Que é você fingir até você conquistar. Então, você não tem o talento, pega ali uma copy consagrada e reescreve dentro da sua realidade, dentro do pensamento que o seu cliente, a sua persona tem. Então, assim, eu usei muito os exemplos que você trouxe para reescrever os meus textos e encaixar. E aí depois flui, depois que você entende, né, qual a raiz do negócio, flui, porque assim, o excesso de gatilhos eu vejo hoje, não sei se você concorda comigo, ele está começando a dar uma impressão nas pessoas que já veio mais do mesmo. Eu já vi isso em algum lugar. Muitas vezes quando a gente entra numa página de vendas, a gente tem aquela sensação assim, eu já vi isso, igualzinho, eu tô vivendo isso de novo. Então, assim, como se manter criativo, né? E aí eu quero te perguntar, o que um copywriter consome? O que o Paulo consome que faz com que você continue tendo esses insights e tendo gatilhos mais naturais, menos estruturados? Porque eu acho que quando você engessa o gatilho, isso que colocar um gatilho em cada frase e encadear um formato que todo mundo está usando, você sinaliza, é um copy, não é uma conversa. Então, eu acho que você já usou uma palavra aí que assim, é uma chave, né, para isso, que é a contextualização. Que quando você internaliza esse conhecimento, fica muito mais fácil você contextualizar o seu copy, né? Então, quando você conhece o seu mercado, o seu público, né, a sua audiência, a pessoa que você está querendo persuadir, e você mapeia, né, qual é o tipo de comunicação que mais funciona para essa audiência de forma personalizada, aí se torna mais natural, né? Então, essa é uma das chaves, é sempre contextualizar com o seu mercado. E o grande problema dessa repetição que você citou é justamente por conta da venda de templates, né, de copies prontos, né? Eu costumo dizer que o template ele foi distorcido, porque o template, se a gente pegar na raiz, ele é um modelo pré-estabelecido, né, com blocos ali, quem entende um pouquinho de programação sabe. E a gente utiliza muito template, até na área de designer, né? No copywriting, distorceram isso de uma forma assim, às vezes o especialista vende um e-book cheio de textos prontos, onde a pessoa só muda uma palavrinha ou outra para aplicar no seu contexto. Mas aí, por exemplo, você pega um texto que foi escrito num contexto, por exemplo, do nicho fitness, né, de emagrecimento, e tenta aplicar numa consultoria B2B. Não funciona, entendeu? Porque assim, é totalmente fora de nexo, né? Então, essa percepção de saber escrever um texto original, né, que tem autoralidade, eu gosto de usar esse termo, é muito importante. E aí você perguntou assim, o que o copywriter consome? Eu vou falar assim, de mim, né? E é sempre um conselho que eu dou para os meus alunos. Eu acho que assim, o profissional de comunicação num todo, principalmente o copywriter, né, especificamente o copywriter, ele precisa ter um repertório amplo, né? Então, assim, eu sempre indico a leitura de livros, né, que não sejam só apenas de marketing, né? Eu indico até boa literatura, né, alta literatura, porque isso ajuda muito. E eu até falo para eles, você pega um livro que já está, às vezes, há 50 anos aí, as pessoas estão lendo, estão sendo tocadas, histórias que já são conhecidas, o que aquele autor ali tem para nos ensinar sobre um envolvimento emocional através do texto, né? Então, às vezes, uma técnica que ele usou ali para apresentar um personagem ou para te prender numa cena é o que te dá insight, às vezes, para você escrever do seu copy no contexto de um anúncio, né? Então, assim, não só isso, aí você tem as questões dos filmes que você assiste, das séries, né? Eu tenho um amigo que ele é fissurado em assistir documentários.
E nesses documentários ele anota várias... ele anota várias ideias que ele acaba aplicando. Ele assistiu um documentário sobre a explosão de Chernobyl e aplicou isso num copyright, ficou excelente, assim, sabe? Então, quando você, né, tem muitos inputs, você acaba colocando para fora com mais facilidade. Então, você precisa, se você quer realmente ser um copywriter acima da média, você precisa ter um bom repertório, né? E aí as músicas que você ouve, os filmes que você assiste, os livros que você lê, tudo isso conta para que você crie uma rede criativa dentro de você, né? Para que você consiga colocar para fora quando você precisa. Nossa, sensacional isso que você falou de repertório, porque eu vejo muito assim, as pessoas querem o gatilho, elas querem o hack, elas querem a dica. Como é que amanhã eu vendo X milhões? Como é que amanhã meu Instagram bomba? Como é que amanhã a minha empresa faz esse turning point? E não é assim, né? Não tem um marco de um momento. Falta muito repertório. Especialmente, assim, esse repertório de você consumir outras coisas, porque às vezes as pessoas têm um foco, muito hiperfoco em trabalhar, produzir, vender. E aquela venda se torna maçante, e é daí que vem esse nosso preconceito, né? Você falou, eu comecei lá atrás vendendo, eu nem era vendedor. Todos nós deveríamos ser vendedores. Eu não sei se você concorda comigo, mas assim, a gente tá vendendo o tempo todo. A gente vende na hora de fazer um amigo, porque o amigo ele vai comprar a ideia de ser seu amigo ou não, vai pensar se vale a pena ou não. A gente vende para fazer relacionamento, a gente vende decor, como tá aqui a Marcos Estofado falando, a Neide maravilhosa. A gente vende as coisas que a gente vende, mas a gente vende também essa relação que acontece. E como é que você vai se relacionar se você não tem repertório, entender esses diferentes clientes, né? Eu queria que você me contasse um pouco dessa dinâmica do seu curso. Como que funciona? Ele é voltado para que profissionais? É só para quem quer ser copywriter? Na verdade, eu tenho vários treinamentos, né? Inclusive, assim, eu tenho treinamentos que são direcionados para alguns temas específicos de copyright. Meu principal treinamento se chama Copywriting Escrita Poderosa, onde meu sócio, né, Fred Ribas, nesse treinamento, nós criamos um treinamento onde a base dele são 3 módulos, onde a gente dá justamente os fundamentos do copy, né? E a gente quis seguir por essa linha, falou, cara, a gente não vai entregar o que o mercado entrega, eu quero que as pessoas passem por essas aulas e compreendam a raiz da coisa, né? E aí, como complemento, né, como o chantilly ali do bolo, e cereja, o chantilly e a cereja do bolo, a gente colocou vários materiais e aulas que são complementares a esse treinamento, a esses módulos, né? Então, a pessoa tem lá estruturas de copy que ela pode usar, ela tem as estratégias de marketing digital que ela pode vender ou aplicar no seu próprio negócio, né? Então, assim, fica muito dividido o público, né? Nesse treinamento, por exemplo, eu tenho vários alunos que são empreendedores, que têm o seu próprio negócio, e tem outros que querem ser copywriters profissionais, né? Então, o curso, como trata dos fundamentos do copy, acaba agregando para todos eles. Um outro treinamento que eu criei, mas que saiu do ar, era, na verdade, um clube, né? Nós agora fechamos ele e a gente não tem previsão para abrir. E assim, a gente criou um grande acervo, né? Talvez o maior acervo de copyright, porque a gente passou quase 3 anos gravando aulas quinzenais dentro deles, dentro do Ultimaker. E aí um outro treinamento recente é o Story Copy, onde eu faço a união de storytelling com copyright, né? Eu até brinco falando, não tem reinvenção da roda, eu simplesmente peguei um conceito, né, que é o storytelling, e o copyright uni e criei uma metodologia própria para ensinar a escrever copy, já contando histórias, né? Histórias, elas são altamente envolventes quando se trata de vender, né? Então, quando a gente quer realmente criar uma conexão emocional com o nosso prospecto, o storytelling tem um poder muito grande, né? Quando eu percebi isso, na verdade eu sempre usei o storytelling nas minhas comunicações, mas aí chegou um momento que eu falei, cara, eu acho que eu preciso criar uma metodologia própria, porque eu utilizo muito nos meus copyright, nos meus copies, né? Pegada de storytelling. E aí esse treinamento ele fala sobre isso, é o Story Copy Class, e tem uma assinatura, né, atrelada ao Story Copy Class, que chama Story Copy in Lessons, onde eu entrego lições em texto
para ensinar essa pegada de storytelling com copywriting. Sensacional. Eu falo para as pessoas assim, ó, a primeira tarefa da minha mentoria, porque a minha mentoria é uma alfabetização digital. Por que ela é alfabetização? Porque normalmente a pessoa é especialista naquilo que ela faz, é médico, é psicólogo, é dono de empresa, ele entende tudo da empresa dele, mas ele não entende de marketing digital. Muitas vezes ele tem dificuldades em apertar botão, em saber o que é storytelling, porque quando a pessoa entra para esse universo e ela quer se inteirar, ela dá de cara com milhões de palavras que não é só entender inglês, é entender marketês. E traduzir o marketês é algo difícil. E eu falo para as pessoas assim, olha, primeiro, vocês têm que destravar o botãozinho da falta de curiosidade. A gente tem que ter curiosidade. Eu vi você falar uma palavra que eu não sei, eu vou lá, eu leio o livro olhando no Google, traduzindo isso. Então, assim, hoje o marketing é muito natural para mim, porque eu já trabalho com isso há 10 anos. Mas a minha formação é moda. Então, assim, eu venho de um outro universo. E hoje meu mestrado é inteligência artificial, é dentro do marketing, mas eu tive que construir isso. E a história, esse contar histórias também é outra coisa que a gente perdeu muito, porque a gente faz as coisas muito fatiadas, né? Então, assim, você faz um post, você tá ali focado naquele post, em vender aquele produto, aquela almofada, aquela... Mas se você consegue colocar essa almofada numa sala, envolver isso num sonho, aquela família que foi construindo aquela casa devagar, e essa casa tem um conceito que nasceu, o seu cliente começa a acompanhar isso. E eu vejo que as pessoas aplicam muito esses conceitos para infoprodutos com facilidade, mas tem uma grande dificuldade para contar essa história para produtos. Então, assim, eu queria saber de você se você tem algum case que você pode trazer para nós de um cliente seu que conseguiu aplicar o copy e aplicar storytelling para uma empresa que vende produtos. Tenho, na verdade, assim, eu tenho vários cases, né, que assim, o Story Copy, ele foi lançado este ano, né, a gente lançou 2 turmas. Uma foi assim que começou a pandemia, né, aí a gente já estava com a abertura pronta, assim, né, para abrir o treinamento, a gente até ficou em dúvida se abriria ou não, mas abrimos, e 3 meses depois nós abrimos a segunda turma. Na primeira turma, eu tenho um aluno chamado, o sobrenome dele é Fantinel, né, Erasmo Fantinel, e aí, logo na segunda ou terceira aula, se eu não me engano, ele já pegou a essência do Story Copy, né, e aí ele fez um post no Instagram dele, e esse meu aluno, ele vende cutelos, né, facas e cutelos para quem gosta de fazer churrasco, etc., né, e assim, são produtos artesanais, assim, produtos até de luxo. Você vê as fotos assim, uma coisa bem, bem legal. E aí ele fez um único post contando uma história com a utilização de um trio de cutelos sérvios que ele utilizou para fazer um trabalho lá com os amigos dele, né? E aí ele conta que os amigos dele tiveram dificuldade, né? Para fazer lá, desossar o animal e tal, enquanto ele usou o cutelo e etc. Ele não fez nenhum CTA nesse post, ele colocou a foto dos cutelos e contou a história, né? E este post vendeu, se eu não me engano, 7 produtos, assim, que foi um faturamento, eu acho que de um pouco mais de 3 mil reais, se eu não me engano, né? Ou seja, 7 kits ele vendeu de uma forma assim, bem nativa, né? E foi um dos posts do Instagram dele que teve mais engajamento. Né? Ou seja, né, ele vendeu um produto físico. Falando. Tudo organicamente. Sensacional. Organicamente, não fez. E assim, depois ele começou a replicar, ele começou a contar outras histórias e tal. E ele sempre conta, né, que o Instagram dele meio que deu uma turbinada por conta da utilização de histórias, né? Ou seja, ele vendeu sem vender, que é a essência de você contar uma história no contexto de marketing, é vender sem vender, né? É gerar uma conexão emocional, etc. Então, assim, esse é um dos cases bem legais que a gente teve. Inclusive, eu fiz um conteúdo falando sobre ele no último lançamento, na última abertura. Foi bem legal, assim. Sensacional. É isso que você falou, vender sem vender. Tem muita gente que fala assim, eu tenho dificuldade de vender no Instagram.
tenho dificuldade de vender em vídeo, tenho dificuldade de fazer stories. Mas as pessoas querem criar algo mirabolante. E eu vejo muita gente, quando vê o nome copywriting, pensa numa coisa super sofisticada. E pelo contrário, ela é uma linguagem gostosa, é como se fosse uma linguagem falada, né? Ela é muito mais nativa daquilo que a gente entende, de uma conversa que você tem no bar com o seu amigo, uma conversa que você tem no aniversário, do que vender em si aquele texto de marketing cheio de gatilhos que você percebe. Querem vender para mim, e aí você já cria essa resistência. Então, contar histórias, eu falo sempre para os meus alunos, gente, abre a câmera e fala. Isso que ele fez de disputar com os amigos, né? E ver quem consegue desossar primeiro. Por que o produto dele é tão incrível? Por que é um produto de luxo? Porque é algo artesanal, é algo feito, elaborado, cada um vai ter um. São detalhes que muitas vezes você entra em perfis de empresas consagradas, que já estão aí há muito tempo e você não vê a história, né? Como nasceu aquela empresa? Por que aquele produto nasceu? A gente fala muito de solucionadores, de ajudar as pessoas a alcançarem seus sonhos, mas você teve um sonho até chegar ali, né? Você construiu uma história e contar essa história faz você se exercitar. Então, assim, para quem... Por que esse curso está fechado? Primeira coisa que eu quero saber, quando teremos novas turmas? Então, o Story Copy Class, a gente faz por turma justamente por conta da personalização assim, das aulas, né? As 2 turmas que nós tivemos, eu fiz aulas ao vivo, ou seja, as aulas não estavam gravadas lá. Eu marquei encontros semanais com os alunos, ficou estabelecido na quarta-feira, e aí na primeira turma eu gravei 10 aulas, e agora na segunda estou gravando mais 8. Amanhã é a penúltima dessa segunda turma. Então, a gente preferiu fazer essa questão de fechar e abrir justamente porque eu queria fazer dessa forma, né? E esse é um modelo muito interessante que teve gente que não compreendeu, né? Algumas pessoas, que a maioria entendeu, que esse formato de você entrar ao vivo com o professor te entregar o conteúdo e no final abrir para perguntas, né? Porque eu abro, as pessoas podem falar no microfone e interagir no chat. Na verdade, um modelo de mentorias, né? Você que está no mercado, você sabe, né? A maioria das mentorias que a gente faz são assim, né? A gente entra ao vivo lá com o mentor, etc. E ele passa ali o conteúdo ou às vezes fica trabalhando no nosso negócio. E eu quis fazer dessa forma justamente para entregar um alto valor, assim, para quem entrasse, né? Então, assim, todas as aulas foram gravadas dessa forma justamente por isso. E aí, para ter essa personalização, foi que a gente fechou as turmas, né? Mas a gente está para abrir novamente. Mas para quem quiser, tem a assinatura, como eu falei, né? Que ela tem uma pegada um pouco diferente, né? São lições em texto, mas uma vez por semana eu envio uma lição que é numa área de membros exclusiva, chamada Story Copy in Lessons, ou seja, é uma versão em assinatura do Story Copy. E aí a área de membros que eu chamei um desenvolvedor para fazer, tá ficando bem legal, bem completona, eu tô colocando vários bônus lá, e assim, tá bem legal, né? E o preço é super acessível, né? R$147. E tem gente que fica assim, caramba, cara, você tá cobrando bem barato, mas eu falo assim, muito, não, a intenção é essa. Copy são cursos caros normalmente, né? Porque eu vejo assim, eu fico encantada, porque eu vejo muitos jovens, né, assim, e muitos homens. Eu conheço pouquíssimas mulheres fazendo copywriting. Meninas, venham para o copywriting, porque eu quero ver mais mulheres. E todos que eu converso, às vezes você olha, eu conheci um menino de 18 anos que era copywriter, e eu falava para ele, como você chegou até aí? Lendo livros grandes, não tendo preguiça de ler, criando esse repertório mesmo que você falou. Então, um curso de copy por R$147, uma assinatura, é realmente acessível. Estão perguntando aqui como é que faz para acessar o curso. No seu perfil tem o link, como que as pessoas fazem? Tem um perfil no meu link. A Mariana, que é a minha assessora, meu braço direito, está aí. Ela, inclusive, deixou um comentário aí. Se ela puder, Mari, coloca o link aí para a Andréa, e aí ela pode acessar aí. O pessoal pode acessar. Então, pessoal, aí, ó, storycopy.com.br.
Eu não sei se você concorda comigo, mas eu sempre falo para os meus alunos que quanto mais eles tiverem ferramentas de marketing para entenderem o negócio, mesmo que eles sejam robustos, mesmo que a empresa deles tenha a capacidade de contratar a melhor empresa que for, eles vão entender o que pedir. Porque é muito difícil para uma agência, para alguém que está atendendo uma empresa, sentar com alguém que nunca parou para pensar nessa história da empresa, nos sonhos desse cliente. Muitas vezes a pessoa até entende muito da gestão do negócio, mas ela não entende muito desse desejo que está por trás. Então, assim, mesmo para quem não for praticar copy como marketing, né, é importante para entender. Você concorda? Concordo absolutamente. E alguns empreendedores já entendem isso e às vezes chegam aos meus treinamentos com essa visão, né? Olha, eu não quero ser um copywriter profissional, mas eu quero entender dos fundamentos, como eu falei, eu quero entender como que se faz, justamente para eu saber como contratar. Tá? E durante os últimos 2 anos eu tive vários empreendedores nos meus grupos, né? Nas minhas comunidades, que às vezes entravam, estudavam e contratavam copywriters dentro dos próprios grupos, né? Então, isso é muito importante, e quem pensa assim acaba chegando mais longe, né? Acaba fincando raízes mais profundas. E eu até, em algumas aulas, eu cito isso. Olha, grandes empresários que eu conheço, dentro e fora do marketing digital, entendem de persuasão e de copyright, não é à toa que estão onde estão. Eu sempre cito o caso que há 2 anos, né, acho que uma das primeiras versões do Powerhouse, do Flávio Augusto, eu fui nesse evento, acho que a segunda edição, e muitas das coisas que foram ensinadas por ele e por outros, como o Carlos Wizard lá, são coisas que nós aplicamos dentro do copyright. Isso dentro do contexto, né, de negócios milionários. E aí eu falo, cara, não é à toa que esses empresários estão onde estão, justamente porque compreendem da psicologia humana, da persuasão, como que as pessoas tomam decisões de compra, e o copywriter entende tudo isso, né? Então, assim, quem compreende o poder do copyright não usa somente para escrever textos, né, para prestar serviços, etc. Usa justamente para conseguir maiores faturamentos, maiores lucros, etc. Não é à toa que eu chamo copyright de habilidade de ouro, né? A habilidade de ouro usada por milionários para transformar palavras em lucro, né? Até o subtítulo de um dos meus livros. Justamente por isso, porque quando você compreende essa essência, esse poder, você consegue chegar mais facilmente aos seus objetivos de negócio. E muita gente, Paulo, pensa assim, mas eu vou então fazer isso para fazer um site, eu vou fazer isso para escrever. Não, você pode fazer isso para fazer stories. Isso que você falou de perceber que o Flávio Augusto, quando ele entra numa palestra, quando ele entra para contar a história dele, quando ele fala a história da empresa dele, ele não tá ali só abriu o microfone e falou as coisas que vieram à cabeça. Tudo é pensado, né? A forma como vestir copywriting, né? Desde a forma como você se veste. Steve Jobs era o rei do copywriting. Não era por acaso que os eventos de lançamento dele tinham aquele formato tão copiado até hoje, porque ele tirou o blazer do grande milionário, né? Ele tirou a pompa do magnata e levou a atenção para ele. Então é isso de você direcionar a atenção. Usar copy para fazer stories, usar copy para fazer vídeo, usar copy para fazer os scripts dos vídeos, né? Depois que eu comecei a usar copy para fazer script, mudou totalmente a vida, porque você entende coisas que você falava e a audiência não absorvia, porque você está encharcado do seu negócio. Às vezes a gente vive tanto o nosso negócio que quando a gente vai explicar, a gente pula obviedades que a copy não vai permitir que você pule, porque você precisa passar por aquela estrutura. E aí, quando você pula algo que é óbvio, era o que era essencial para você comunicar a alma daquilo que você estava entregando, né? Eu queria que você trouxesse mais um casinho aqui pra gente. Conta pra gente, assim, alguma coisa que você viu, pode ser de fora, não precisa ser aluno seu, que te fez entender que realmente copy vira o jogo. Então, assim, um dos cases que mais me marcou... antes mesmo de eu dizer assim, agora eu sou um copywriter, porque teve um processo, né,
eu estava naquele contexto ali que eu falei do marketing de conteúdo, e eu estava sofrendo com a maldição do conhecimento. Eu achava que o copyright era mais uma técnicazinha de texto, etc., né? Até um dia que eu quebrei, né? E aí eu tive que aprender copywriting na marra, né? E foi justamente o copywriting que salvou a minha empresa da falência, né? Eu sempre conto essa história. Eu escrevi uma carta de vendas num período assim, de 4 ou 5 dias, e essa carta de vendas me gerou um faturamento de quase 22 mil reais. Na época eu estava totalmente sem dinheiro, e esse faturamento foi o que me salvou da falência. Então, acabei contando um outro case. Mas assim, quando eu estava estudando copywriting, uma das primeiras referências que eu tive foi o David Ogilvy, né? Até hoje ele é uma das grandes referências para mim. E ele era um copywriter dentro do contexto da publicidade, né? Ele atuou na época da era de ouro da publicidade. E aí, quando ele já tinha uma agência consolidada, já era famoso, etc., ele foi chamado para escrever um anúncio para o novo Rolls Royce, né? O carro na época estava sendo lançado, e ele passou 3 semanas lendo, isso inclusive está no meu livro, né? Ele passou 3 semanas estudando sobre o produto, né? E a ideia que ele teve para escrever o copy, né, do Rolls Royce foi justamente a frase de um dos editores técnicos da revista The Motor falando sobre o carro, né? E ele escreveu um anúncio totalmente simples de uma página que fez com que o Rolls Royce se tornasse um carro famoso na época, né? A empresa faturasse milhões, né, com a venda daquele carro, e isso acabou fazendo com que o carro se tornasse um produto de luxo, assim, um desejo, né, de consumo que muitas pessoas até hoje têm, né? Então esse é um dos casos bem interessantes. Um outro caso é do Bill Bernbach, né, que também foi da era de ouro da publicidade, e ele foi responsável por fazer o Fusca se tornar um carro popular na época, né? O Fusca, um carro alemão, na época da Segunda Guerra, acabou se tornando, né, uma referência a Hitler, né? As pessoas chamavam o carro de Hitler, diziam que era um carro feio, etc., um carro pequeno, e com um único anúncio chamado Pense Pequeno, ele fez com que o Fusca se tornasse um dos carros mais vendidos na época, né? E se tornasse o segundo carro das famílias americanas, né? Então, assim, olha o nível, né, do poder que o copywriting dá para tornar produtos e marcas mais conhecidas, né? Então, assim, esses são alguns cases. Falando de marketing mais direto, a gente tem o caso do Gary Halbert, né? O Gary Halbert, ele também estava passando por um período de falência, e Gary Halbert, para quem não sabe... A falência traz uma criatividade. Exatamente. E o Gary Halbert, ele é um dos... considerado um dos ícones, assim, do copyright, né? Ele é chamado de o copywriter mais habilidoso do mundo, etc. Foi um cara que fez muito milagre com as técnicas de copy, né? E ele, na época que ele estava passando por esse período difícil, ele teve a ideia de vender um produto bem simples, que é o que eu acho fascinante, que é vender um pôster de brasão de família, né? A famosa Coat of Arms, né? Quem conhece esse caso aí deve lembrar. E aí era bem segmentado esses pôsteres, né? Que era para vender para a família McDonald, que é como se fosse um Silva lá dos Estados Unidos. E aí ele escreveu uma carta bem simples, uma carta com cerca de 300 palavras, uma carta que nem tem headline, né? Uma carta bem, bem simples mesmo, assinada pela esposa dele, e aí começou a mandar pelos correios, né? Porque não tinha internet, a gente está falando entre a década de 70 e 80. E aí ele começou a enviar, e esse produto, né, ele gerou muitos milhões, se eu não me engano, 700 milhões, uma coisa assim, não lembro o número especificamente. Mas isso, né, fez com que desse início à lenda Gary Halbert, que a gente conhece hoje, né? Então, assim, uma única carta de vendas, ele fez esse milagre financeiro, né? Então, assim, tem inúmeros casos que a gente poderia citar, esses são alguns do poder do copyright. Quando você acerta a mão no produto, na segmentação e na sua comunicação, que é o copyright em si, aí ninguém te segura. E acontece que às vezes a gente faz um esforço muito grande, e o esforço que você faz para fazer uma comunicação ruim é o mesmo para fazer uma comunicação boa. A diferença é o resultado que você obtém, né?
Então, muitas vezes as pessoas pensam, ai, copy não é pra mim, minha vida é corrida, eu já... Aquilo que você falou de... Eu já aprendi tanta coisa, será que é mais uma coisinha que eu vou aprender e não vou usar? Tem muito isso, né? A gente, infelizmente, às vezes é impactado por livros ruins, impactado por cursos ruins, mentorias ruins. Existe muita coisa que às vezes foi vendida com um belo copy e a hora que você entrou, aquilo te decepciona. Mas o que acontece é que a gente tem que entender que a gente perde muito tempo quando a gente cria essa barreira, né? Porque storytelling e copy mudam o jogo do seu conteúdo. Então, esse esforço que você faz para fazer, de repente, 10 posts na rede social que te dão um resultado ínfimo, se você fizer um post poderoso que vai afetar a sua renda, como aconteceu com você, estava quebrado, eu fiz e consegui levantar o dinheiro. Aquela história do e-mail que paga suas contas, né? Você manda um e-mail e você consegue com aquele e-mail. E quando eu escutava isso, eu falava, ah, tá bom, é muito fácil porque é o Rolls Royce, é muito fácil porque é o Fusca, é muito fácil e não é. Na verdade, muda o jogo. Se você tem um site que é estruturado na bagunça, e se você tem um site que é estruturado com copy, a diferença de performance desse seu site é absurda. E você vai gastar a mesma coisa para fazer um site sem copy, você vai gastar a mesma coisa de hospedagem, provavelmente você vai gastar muito mais com tráfego, e aí vai gastar com tráfego em cima de uma coisa ruim. Então, assim, eu fiz muita questão de trazer você para esse bate-papo, porque as pessoas deixam o copy, assim, deixa o copy para os especialistas, deixa o copy para quem é do marketing, deixa o copy para os doidos que querem ler milhões de livros. Mas não é muito mais acessível do que a gente pensa, né? E aí me fala uma coisa, dos seus livros, qual o seu favorito? Tem um filho favorito? Olha, é complicado, porque são todos filhos, né? Eu gosto de todos em níveis diferentes, mas assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Livro Vermelho, por conta de ter sido o livro da capa vermelha, esse que você lê, é esse aí. Justamente por ter sido o livro que me colocou, assim, me levou para um outro nível, né? Então, assim, o meu primeiro best-seller foi aquele livro de capa azul, Arte de Escrever para a Web, né? Onde eu falo sobre criação de conteúdo para blog. Ele foi meu primeiro best-seller em 2017. E aí, em 2018, eu escrevi o Vermelho e lancei no começo de 2019, né? E, assim, confesso para você que eu não esperava que teria tanta repercussão, né? Claro que quando a gente faz, né, a gente quer que dê certo. Mas, assim, ele chegou a um patamar muito legal de vendas num período de 18 meses, né? Então, a gente ultrapassou os 10 mil exemplares vendidos em 18 meses apenas, né? Na verdade, assim, teve várias coisas ilegais que aconteceram com esse livro, né? Em um mês ele tinha se tornado best-seller, né? Pelo número de vendas, etc. E, assim, ele ficou no ranking de mais vendidos na Amazon em 2019 por vários meses, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele justamente por conta desses resultados, né? Mas, assim, eu gosto de todos em vários níveis. O último, que é a continuação desse, que é o volume 2, que é o livro de capa dourada, também, assim, tem um carinho justamente por ser uma continuação do trabalho que eu iniciei nesse aí, né? Eu costumo dizer que a graduação é a pós-graduação. Né? Eu comprei. Então, assim, respondendo a sua pergunta... Tô esperando ele chegar. Mas primeiro é melhor ler esse, né? Para depois comprar a continuidade, né? Eu sempre aconselho de começar pelo Vermelho, justamente porque o Vermelho é uma iniciação ao tema. Não é uma iniciação básica, né? É básica, mas não é, né? Básica, se você ler do começo ao fim... bom no negócio. Se você ler do começo ao fim, você já consegue entender o que é copy e já fazendo, né? Sim. Porque eu dou vários passo a passo ali. E o Dourado, ele é mais aprofundado, ele é mais denso, né? Eu coloquei muitos estudos sobre psicologia humana, etc. E falei muito pouco sobre técnicas de texto em si, só na última sessão onde eu falo. Mas é porque eu queria tratar da parte submersa do iceberg, né? Que é justamente entender de pessoas, entender de psicologia humana, de estratégia, etc. Então, assim, para começar o Vermelho e para se aperfeiçoar o Dourado. Então, o nosso tempo já está aqui quase chegando ao fim. Eu queria que você... Eu estou fazendo uma sequência de lives com especialistas em diferentes áreas.
Mas eu percebo que tem uma coisa em comum em cada uma das lives. A gente precisa entender de ser humano. A gente precisa, antes de entender o que a gente vende, da nossa empresa, do produto que a gente quer entregar ou do serviço que a gente quer entregar, a gente precisa entender de ser humano. Então, assim, qual que é o seu recado aqui para essa galera que está sedenta? Você contou para a gente que começou na história da venda. Eu falo para as pessoas que vender é se relacionar. Então, assim, o que você tem de aprendizado dessa sua saga até aqui? Né? A gente passou por uma pandemia, 2020 não foi um ano fácil, mas para muitas pessoas foi um ano revelador, porque houve oportunidade, né? Como você falou, a gente ficou na dúvida, lançava, não lançava, e muita gente se lançou em 2020, muita gente aconteceu em 2020. Eu acho que a gente teve a oportunidade de repensar muita coisa. Então eu quero deixar esse finalzinho para o Paulo passar a mensagem, assim, o que a gente tem que pegar de essência? Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo ser humano e falo isso assim, sem demagogia, né? Eu costumo dizer que se eu não gostasse de pessoas, né, eu estaria trabalhando com uma outra coisa, né? Com partes mais técnicas. Quem é da minha equipe aqui sabe, né, que eu até tenho uma compreensão técnica de certas coisas, né, de ferramentas, etc., mas eu gosto mesmo de lidar com pessoas, né, e de ajudar. E uma regra que eu procuro seguir à risca, que eu aprendi com um dos meus mentores, né, um dos meus mentores mortos, que é o Napoleão Hill, que ele fala que uma das grandes regras do sucesso está em prestar um serviço útil à sociedade. Né? E quando eu decido prestar um serviço útil à sociedade, eu me coloco sempre no lugar das pessoas para falar o que as pessoas esperam que eu dê a elas, né? E eu procuro seguir isso à risca, assim, de verdade. Por isso que quem é meu aluno sabe, né? Eu procuro entregar, às vezes, valores estratosféricos, né? A pessoa paga uma coisa, eu entrego 10 vezes mais, justamente porque eu quero ver a transformação dessa pessoa, porque é lucrativo, mas é também uma questão de gerar relacionamento e ajudar a roda do progresso a girar, né? Então, assim, quando você realmente se preocupa com as pessoas que fazem negócio com você, a mágica acontece, né? E tem que ser de uma forma sincera, né? Genuína. Uma forma honesta e sincera. Genuína, exatamente. Então, assim, o que eu queria deixar de conselho é justamente isso, né? Quando você decide prestar um serviço útil à sociedade, você aplica mais empatia e os seus negócios fluem de uma maneira muito mais natural e lucrativa. Amei! Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Obrigada a galera que participou aqui. Tem vários alunos seus aqui falando que você é um grande cara. Tô vendo. Pelo livro, pela forma como você escreve, eu já sentia essa empatia sua. Dá para sentir que você tem um carinho nas palavras. Realmente a estrutura que você passa é uma estrutura que a gente se sente... Eu me senti, às vezes, tendo um professor do meu lado. E foi por isso que eu falei, depois de tanto pular de livro em livro, inclusive lendo livros em inglês, eu falo que para mim o seu foi o que mais me trouxe para dentro dessa escrita persuasiva, mas saindo dessa coisa engessada das pessoas perceberem que veio de um formato pronto. E entender isso que você falou, ajudar o outro genuinamente, faz com que a gente cresça, faz com que o mercado cresça. E daí a gente não fica mais focado em crise, a gente não fica mais focado em problemas, a gente entende que nós temos a capacidade, em cada dificuldade que a gente vive, de transformar através de palavras, através da comunicação. Então, muito obrigada pelo seu tempo aqui, muito obrigada a todos que vieram, e eu espero que a gente se encontre quando essa pandemia acabar, para eu te agradecer ao vivo. Com certeza, eu agradeço muito pelo convite, agradeço ao pessoal que assistiu aí, e vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, a gente tomar um café ou um suco, o que você quiser, e bater um papo bem legal, tá bom? Valeu, de verdade, e sucesso para todos nós. Obrigada, amém, sucesso para todos nós. Tchau. Obrigada. Valeu, tchau.